se torna inflamado? A gente tem que lembrar que o apêndice é um órgão, é uma víscera oca. Ele está ali na base do seco e ele tem uma mucosa que produz muco, que drena para o seco, para ajudar na passagem, lubrificação das fezes. Ele não tem muita função não no adulto. Tá? Na criança, ele ainda pode ter um resquício de uma função do sistema imunológico. Mas no adulto é um órgão que não é muito necessário não. Porém, se acontecer algum tipo de obstrução da luz do apêndice, esse muco não vai conseguir drenar para dentro do seco. E aí, classicamente, começa toda a fisiopatologia da apendicite. E a principal causa dessa obstrução é o chamado fecalito, um pedacinho de fezes, ou apendicolito. Obstrui ali e todo o processo começa. Mas não é a única causa. Eu posso ter uma obstrução da luz do apêndice, por exemplo, pela hiperplasia do tecido linfóide. Nesse caso, costuma ser criança com uma infecção de vias aéreas superiores e tem uma hiperplasia reacional do tecido linfóide na base do apêndice. Isso faz com que obstrua a luz do apêndice, podendo ser causa de apendicite. Outras causas de obstrução, como por exemplo, por vermes podem acontecer, ou até por tumores. Lembrando que o apêndice, apesar de fazer parte do cólon, ele tem adenocarcinoma também como cólon, mas o tumor mais comum do apêndice é o chamado tumor carcinoide. Se um tumorzinho obstruir a luz, ele vai causar apendicite. Mas independente do motivo da obstrução, obstruiu a luz do apêndice, o que acontece? Esse muco que vai sendo produzido pela mucosa do apêndice, ele não consegue chegar no seco. Ele não consegue ser drenado, ele fica preso. Logo, o apêndice vai distendendo cada vez mais, ele vai ficando edemaciado. Além disso, a gente tem uma proliferação bacteriana normal ali dentro. Tem o início de um processo inflamatório. E esse aumento da pressão dentro da luz do apêndice, ele pode ultrapassar a pressão de drenagem venosa e linfática. O que acontece com isso? O apêndice fica todo vermelhinho, ele fica todo hiperemiado. Então, nesse momento, a gente tem um apêndice edemaciado, começando a inflamação e todo vermelhinho, todo hiperemiado. Só que a obstrução continua. As bactérias continuam se proliferando. E elas vão começar a sofrer um processo de translocação. O processo inflamatório vai atingindo a serosa, o organismo começa a mandar células de defesa, e o que acontece ao redor do apêndice nesse momento? Começa a formar pus, fibrina. O apêndice vai ficando supurado, ele vai ficando purulento. Nesse momento, costuma encostar no peritônio parietal e a dor se localizar. Aí a gente vai entendendo a clínica relacionada com a fisiopatologia. Só que a obstrução continua lá. Não saiu aquele fecalito dali. Aumenta cada vez mais a pressão dentro do apêndice. Com isso, ele vai ficando cada vez mais distendido até que ultrapassa a pressão da irrigação arterial. Aí começa a não conseguir chegar sangue arterial, sangue oxigenado. Qual a consequência disso? As células vão começar a morrer. Eu tenho necrose, eu tenho isquemia, eu tenho gangrena. E a parte que sofre primeiro, qual que é? É a parte mais longe da vascularização. Costuma ser, na maioria dos casos, a ponta do apêndice na borda antimesentérica. Ela começa a ficar escurecida, isquêmica, necrótica. Mas a obstrução continua lá. Nesse processo, se aumenta a pressão em um apêndice que já está necrosando, o que vai acontecer? Ele vai perfurar. Nesse momento tem a perfuração do apêndice. Que pode ser uma perfuração em peritônio livre? Até pode. Nesse caso, se acontecer, eu vou ter uma peritonite difusa, com descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Mas isso é uma minoria dos casos. Porque lembra que é uma doença que evolui devagar? Aquela dor visceral que vai se tornando parietal, o indivíduo demora 1, 2, 3 dias para buscar o atendimento. Nisso, o nosso organismo tem tempo de ir lá bloquear o processo. Então, o grandiomento vai lá e bloqueia, o delgado vai lá e bloqueia, e costuma haver uma perfuração dentro deste